você vê ali, Mansur, que as campanhas do Renato com o Grêmio são boas. Ele sempre leva o Grêmio a Libertadores, né? Só em uma vez ele não levou o Grêmio à fase de grupos. Mas é que o Renato nunca jogou o Campeonato Brasileiro à vera no Grêmio. Por isso que fica a dúvida sobre como será no Flamengo. Exato, ficou sempre a questão, a sensação de que poderia ter tido uma disputa mais sólida por título, né? Inclusive, o último campeonato, 2020, ficou a imagem de que foi um campeonato em que o Grêmio termina em sexto, mas um ano em que menos claramente foi feita essa opção. Você teve campeonatos em que o Renato sequer esteve presente em algumas partidas do Grêmio por Campeonato Brasileiro, né? De tão claramente que a coisa foi priorizada. Eu costumo pensar sobre isso o seguinte: eu acho que esse tipo de decisão, ela não é uma decisão só de comissão técnica. Ela é uma decisão que envolve questões de diretoria, questões institucionais. Eu acho que o treinador tem que ter autonomia para treinar o seu time. Agora, os objetivos que o clube traça para a temporada em termos de priorizar competições, eles podem sim passar por uma decisão de clube, por uma decisão institucional, sem que isso seja uma interferência no trabalho de campo da comissão técnica. Desde que isso seja claramente conversado antes do início do projeto. O que eu consegui apurar é que foi tema de conversa com o Renato durante a reunião para a contratação, essa questão de poupar jogador. Não tenho como dizer aqui que houve um pacto firmado nessa ou em outra direção. Agora, na coletiva dada pelo Renato, ele deixou uma porta aberta, dizendo que considera impossível que os jogadores tenham, nesse calendário brasileiro, jogos seguidos, e deixou uma porta aberta para uma mudança de jogadores. Eu acho que ele vai ter uma postura menos radical e menos clara do que teve no Grêmio, até pelas aspirações muito claras que o Flamengo tem em relação também ao Campeonato Brasileiro, porque eu acho que há uma questão muito forte de clube, mas acho que quando ele detectar uma questão de desgaste, vai haver jogador, vai haver uma rotação, mas isso é absolutamente natural em todo mundo também, né? Grafa. Tem uma coisa... Diga, Grafa. Eu acho que esse comportamento do Renato no Grêmio de priorizar a Libertadores vai muito daquilo que nós falamos no começo do programa que o Mansur trouxe, o número excessivo de vagas na Libertadores. Porque a partir do momento que você pode priorizar a Libertadores, você prioriza a Libertadores, você tem chance de ser eliminado no mata-mata ou não ser campeão na final. Mas o fato de você ter no Brasileiro até a 8ª, 7ª colocação, você conseguir uma vaga na próxima Libertadores, faz com que você não priorize tanto o brasileiro, por isso até essa falta de interesse pelo ímpeto de vencer o Campeonato Brasileiro por esse número excessivo de vagas na Libertadores. Tem uma coisa, Rizek, que é a seguinte, vamos voltar lá em 2018, que é um desses anos em que o Renato foi quarto colocado. Porque o Renato, desses anos todos, tirando 2013, que ele foi vice-campeão pelo Grêmio, foi o melhor brasileiro da vida dele, e foi no Grêmio, mas foi na segunda passagem, não na mais recente. Em 2017, o Grêmio foi o perseguidor do Corinthians. Até a 25ª rodada, o Grêmio era vice-líder. Lembra? O Corinthians vai desabar. Era a frase do começo do primeiro turno, quando o Renato depois corrigiu a frase para dizer que não era desabar. O Corinthians também ia oscilar. Oscilou, mas quando oscilou, o vice-campeão foi o Palmeiras. Essa pergunta de conseguir ou não conseguir sucesso mesclando o elenco, vamos buscar lá em 2019, o Jorge Jesus foi campeão jogando tudo o tempo inteiro com o mesmo elenco. Poupar, ele se poupa na segunda e na terça, porque na quarta tem jogo e domingo tem jogo. E no vice-campeonato de 18, o Flamengo foi vice-campeão de 18, perdendo o título para um time que não tinha time A. O Palmeiras do Filipão tinha time B de Brasileirão e time C de Copas, que era o que jogava a Copa do Brasil e Copa Libertadores. E o Palmeiras ganhou o título assim. Então, o X da questão, o Renato pode jogar todo o jogo com o time igual e perder o Brasileiro, e a torcida vai querer a demissão dele do mesmo jeito. O X da questão é escolher a estratégia e ganhar com a estratégia escolhida. E como 2019 está no imaginário do torcedor rubro-negro, e em 2019 Jorge Jesus jogou Brasileiro e Libertadores quase sempre no Brasileiro com a força máxima, eu duvido que o torcedor do Flamengo
aceite tranquilamente o fato de o time começar a atuar com a equipe reserva no Brasileiro. Porque é muito diferente a situação do Renato no Grêmio da situação do Renato no Flamengo. São clubes diferentes, torcidas diferentes. Renato é um personagem diferente no Grêmio, um personagem diferente no Flamengo. A ver, Mansur. Com uma peculiaridade, né? 2019, o Jorge Jesus perde o primeiro mata-mata dele de Copa do Brasil, ou seja, a Copa do Brasil imediatamente sai de cena, ainda continua sendo uma carga pesada, mas é uma carga pesada que o clube carregou durante meia temporada, né? Após uma paralisação de meio de ano que permitiu dar alguns dias de descanso aos jogadores e um período de preparação para entrar em competição. Óbvio que ainda continuava havendo um número alto de jogos, mas ainda assim é muito diferente do que se enfrenta hoje num pós-pandemia, numa temporada, num ano em que o Brasil está tentando fazer uma temporada e meia quase num ano calendário. Então isso é muito diferente. Eu acho que a gente tem que entender que no futebol de hoje, com a exigência física, e mesmo em lugares com calendário civilizado, a rotação de jogadores é parte do trabalho das comissões técnicas. Avaliar, traçar estratégia para os jogos e ver os jogadores em melhores condições. É diferente do que em dado momento aconteceu no Grêmio e que marcou um pouco essa trajetória do Renato, que tinha uma cara quase de negligenciamento de alguns jogos, né? Onde você não tinha, às vezes, a presença dele e onde você tinha uma substituição dos 11 jogadores, que, aliás, também é uma prática que o Brasil fez muitas vezes, né? Que é você colocar um time inteiro de reservas. Você não tinha uma avaliação dos jogadores em melhores condições para cada situação. Eu acho que a rotação ela é absolutamente parte do processo hoje dentro do futebol. A exigência de um jogo impõe, e a exigência dos calendários mundo afora, mesmo em ambientes mais civilizados do que o nosso, impõe esse tipo de rotação. Só acho que agora o Renato talvez tenha uma abordagem um pouco menos radical no Flamengo, mas ele vai continuar, obviamente, rodando. Falando da bola, Flamengo e Bahia fizeram em 2020 os duelos mais animados do Campeonato Brasileiro. Falando especificamente da bola. Foi 5-3 para o Flamengo no jogo em Salvador. Um jogo cheio de golaços. Teve um golaço do Arrascaeta, outro do Everton Ribeiro. Foi um jogaço em Salvador. E no Rio de Janeiro foi 4-3. A gente está falando de um jogo com 8 gols e outro com 7. Só que o jogo no Maracanã, além de ter sido uma partidaça, ficou muito marcado pela acusação que o Gerson fez ao colombiano Ramírez, acusação de racismo,